Salve torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouco da preparação do Flamengo. Vamos estar vendo aqui os repórteres da Sport Center, vai estar falando sobre essa preparação do Flamengo contra aí o Internacional para o Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí quem vai ser desfalque do Flamengo, quem vai jogar. Vamos ver os jogadores que estão lesionados. Peço também para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, coloque nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Vou estar trazendo aí para vocês também as polêmicas da seleção brasileira aí, da troca de treinador. Então vamos aí para mais um vídeo. E aí pra você, Que tem bom mídia daí no Colorado também. Que bom que trouxe notícia boa também, né? Sempre. Gustavo Berton, mais uma vez agora com informações pra gente do Colorado também, nesse pique que a estreia também é difícil, hein, no Campeonato Brasileiro, Berton? Mari, contra o Flamengo no Maracanã, uma estreia muito difícil. E na Libertadores, fora de casa, também contra o Bahia, né? Um jogo depois do outro. Olha a sequência que tem o Internacional nessas duas estreias de Campeonato Brasileiro e Libertadores, por isso a preparação está intensa. Algumas notícias fora de campo. O presidente Alessandro Barcelos afirmou pelo menos que o Inter já renegociou o parcelamento com o Palmeiras pelo Bruno Tabata. Era uma dívida, uma pendência que o Inter tem com o Palmeiras, isso já está acertado com o clube de São Paulo. Lembrando que o Inter já se acertou também com o Cruzeiro pelo Wesley, né, na ida do Wanderson, ficou tudo certo. Falta a renegociação com o Flamengo pelo Thiago Maia, que segundo o presidente colorado é algo que deve acontecer já nos próximos dias. Então o Inter conversando para pagar suas dívidas, né? Estava sendo muito cobrado o Internacional a respeito de tudo isso. Dentro de campo, para essas estreias, a preparação está terminando. O Inter tem mais amanhã, é o último treino do Roger para definir esse time, agora já com todo mundo aí à sua disposição. Claro, como eu falei anteriormente, o Rocher sendo reavaliado. E eu conversei também com o Alan Patrick sobre seleção brasileira. Olha, há um consenso por aqui que se dois jogadores que estão no Internacional estivessem, por exemplo, em clubes do centro do país, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, já estariam convocados para a seleção brasileira. Eu falo de Vitão, zagueiro, e Alan Patrick. E o Alan Patrick falou sobre isso, seleção brasileira, a situação atual da seleção, até se ele é a favor da troca de um comando atualmente no comando técnico da seleção. O Alan Patrick falou sobre isso. Com certeza, seria a realização de um sonho poder estar lá, poder ajudar, representar o nosso país da melhor forma, né? Cara, é difícil, a gente acompanha de fora como torcedor, né? Eu, como você, como todos os outros, né? Todos nós que somos brasileiros. Mas eu acredito porque a nossa material humano, ele sempre foi muito rico e eu acredito que, né, com o que nós temos de jogadores, né, temos condições de voltar a estar atuando, né? Estava falando da questão médica toda, né? Mas estava a imagem do Felipe Luiz por aqui. Existe, assim, ainda aquele temor, né? Por causa do futuro da seleção? Ou os rubro-negros já estão bem seguros que daí o Felipe Luiz não sai? Bom dia, Bruno, Mari. O Felipe Luiz aí com um futuro, acho que certo aqui no Flamengo. No Flamengo não se fala muito sobre isso de seleção brasileira. A diretoria está bem tranquila com relação a um possível cargo na seleção no lugar de Dorival Júnior, até porque o Felipe Luiz conversa bastante com o José Botto e com o Mbappé. Eles fazem reuniões semanais e o Felipe Luiz tem bem claro um plano de carreira. E ele mesmo entende que ir agora para a seleção, ainda mais nessas circunstâncias, não seria um passo certo para a carreira do Felipe Luiz. A nossa produção, através do nosso grande Luciano Borges, apurou com pessoas de dentro do Flamengo. O Felipe Luiz e o Botto nem sequer conversaram sobre esse assunto de seleção brasileira, então é algo que nem está no dia a dia do Flamengo. O Felipe Luiz segue muito focado na preparação para esse calendário que promete ser longo e visando principalmente o Campeonato Brasileiro. Estava na campanha do BAP que o Flamengo tinha que voltar a disputar um título brasileiro. O Flamengo não é campeão nacional desde 2020, então é uma prioridade aí na lista de torneios para Felipe Luiz e o departamento de futebol. O Brasileirão
é o foco do Flamengo para esse ano de 2025. Lógico que todo mundo quer conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro vai ser o principal foco nas metas do Filipe Luís à frente do Flamengo. E a estreia já é nesse sábado, diante do Internacional no Maracanã. E o Flamengo, além de Pedro e o Vinha, que estão lesionados desde o ano passado, não vão contar com Arrascaeta e Danilo, que estão com lesões musculares e já estão descartados para essa partida diante do Internacional e para o jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Quem ainda tem chance de voltar? Gerson, que sentiu um incômodo contra o Fluminense no Campeonato Carioca e voltou a sentir o mesmo incômodo na seleção, na vitória contra a Colômbia. Ele fez um exame de imagem, não detectou lesão, então ele vem sendo preservado e fazendo trabalhos específicos no CT. Existe a chance de ser relacionado para sábado. Outra possibilidade também é o Bruno Henrique, que se lesionou contra o Vasco, não atuou na final do Campeonato Carioca e vem sendo preparado pelo Departamento de Futebol para estrear contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, Bruno e Mari. Essa estreia vai ser boa, hein, Mari? Vai ser Inter boa. e Flamengo. Amanhã eu tô te Valeu, esperando Jufo. aqui, tá? Em São Paulo, Jufo. Vai vir pra cá, o Jufo? A gente vai no show. Qual? Vai ter Olívia Rodrigo. Ah, é? Aham. Onde vai ser? Vai ser no Lola. Nem me convidou. Não, claro que não. Bom, vamos lá. Dos últimos detalhes aí, gente, o Brasileirão já é esse final de semana, todo mundo vai fazer sua estreia. Inclusive o Flamengo, a do Flamengo é contra o Internacional e teve mais um desfalque confirmado. Cadê? O Flamengo já começa o Brasileiro com um grande desafio. O time irá enfrentar outra equipe com melhor campanha na temporada. Ficarão frente a frente dois técnicos que fizeram uma ótima campanha em 2024, Filipe Luís e Roger Machado. O Colorado e o Rubro Negro já começaram o ano levantando taças. Para o Flamengo já foram 3 títulos em pouco tempo. O início de 2025 tem sido como o flamenguista espera, mas o sinal de alerta está ligado no Rubro Negro. Isso porque as lesões novamente vêm sendo um problema para o time. Ontem o clube informou que Danilo será desfalque para o início do Brasileiro e da Libertadores. O jogador sentiu dores na coxa direita, realizou o exame onde constatou uma nova lesão muscular. O zagueiro havia se recuperado recentemente de lesão grau 1 na posterior da coxa direita. Ele desfalcou o time na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Danilo se junta à lista de desfalques ao lado de Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma nova lesão onde foi diagnosticado com contusão no músculo adutor da coxa direita. Gerson não teve lesão, mas faz trabalhos específicos. Bruno Henrique treinou normalmente. E Filipe Luís terá os retornos de Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Varela e Gonzalo Plata, que estavam por suas respectivas seleções. O rubro-negro espera que, como em 2024, as lesões não voltem a ser uma dor de cabeça para Filipe Luís. A estreia do Flamengo será no sábado, em casa, no Maracanã, com boas expectativas para um grande jogo. É recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana muito boa, uma semana de preparação muito forte para estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, vem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo muito de muita pegada. Vene Casagrande, a pergunta é: Gerson e Bruno Henrique voltam? Vamos lá, Bruno Henrique praticamente certo que fique à disposição do técnico Filipe Luís. O Gerson ainda é uma incógnita, tudo vai depender do treino de hoje, nessa quinta-feira, à tarde, porque é o penúltimo antes de encarar o Internacional nessa estreia pelo Campeonato Brasileiro. O retorno do Bruno Henrique eu já considero muito bom, querendo ou não, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada 2025. Óbvio que a ausência do Gerson pesa muito, que é o principal jogador no meio de campo até o momento. Então, a ver, na atividade dessa quinta-feira a gente vai saber, aí a gente vai ter uma noção maior se o Gerson tem boas chances de ficar à disposição no sábado. Não só para o Flamengo, no meio de campo, mas eu acho que para todo o Flamengo. Na última temporada, já fez também nessa temporada. O Bruno Henrique foi chamado aí do Rei do Rio nesse início de primeiro semestre, né, Lucas Pedrosa? Mas o Gerson é um jogador importantíssimo. E a gente viu a diferença que fez até na própria seleção brasileira, depois que ele sai
machucado, a diferença que foi o jogo da seleção brasileira. Ah, claro, o Gerson está vivendo um momento espetacular e no futebol brasileiro o único titular da seleção brasileira indiscutível é o Gerson. Não tem outro que você fale assim, esse aí tem que ser titular da seleção brasileira. O Gerson veste a camisa da seleção e você fala, cara, esse cara aí é de um nível muito alto. E no Flamengo, obviamente, ele vai fazer muita falta, mas eu acho que o Flamengo tem um conjunto mais entrosado para suprir a ausência do Gerson, que muitas vezes tem jogado até como um meia-direita. Então, para essa posição, eu acho que tem jogadores ali que podem fazer tranquilo essa função e o Felipe Luiz é um cara muito inteligente para suprir essa ausência do Gerson. Se ele quiser botar o Luiz Araújo de meia-direita, ele pode colocar. Se ele quiser utilizar o De La Cruz um pouco mais à frente, como o segundo volante caindo pela direita, ele consegue fazer também. Então, o Flamengo tem um elenco recheado, o Gerson sempre vai fazer falta, mas a volta do Bruno Henrique também é muito importante. Teoricamente, a ausência do Gerson não afetou na preparação do Felipe Luiz, porque teoricamente o Gerson ficaria à disposição da seleção brasileira até então. Então, durante esse período, o Felipe Luiz, ele já treinou... sabia o que fazer, né? Exatamente. Então, assim, não foi uma surpresa para o Felipe Luiz. Óbvio que se o Gerson ficar à disposição é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas o Felipe Luiz ele não foi pego de surpresa. E por que eu estou falando isso? Porque ele é um treinador extremamente inteligente, estudioso. Então eu tenho certeza que com a possibilidade da ausência do Gerson, ele sabe o que fazer ali no meio de campo do Flamengo. Muito bem. E no Vascão, o Lloyd Augusto foi apresentado e mostrou empolgação para a disputa do nosso Campeonato Brasileiro. A reportagem é do Flávio Vinícius. Vamos botar aí. O que vocês acharam do valor? Achei ok, né? Não achei nenhum absurdo, não. Mas, enfim, podem opinar à vontade aí. Vamos falar agora da lista de inscritos na Libertadores e no Mundial. Vou até botar na tela aí para vocês verem o nome dos jogadores inscritos na Libertadores e também no Mundial. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença da Libertadores para o Mundial. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Danilo, Vinha, De La Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Juninho, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Alexandre, Bruno Henrique, Alan, Michael, Cleiton, Ryan Lucas, Felipe Tereza, da Mata, Wesley Carbone, Guilherme, Diogo Alves, Plata, Daniel Salles, Everton Araújo, Chola, Pablo Lúcio, Iago, Léo Nanete, João Alves, João Vitor, Wallace Ian, Jorge Moura, Lucas Vieira, Gustavo, Luiz Felipe, Felipe Lima, Joshua, Camargo, Douglas e Jefferson, ou seja, muitos garotos nessa lista da Libertadores e também do Mundial. A diferença é que no Mundial, essa é uma lista com 50 nomes pré-inscritos e antes da competição, o Flamengo e os outros clubes, obviamente, precisam enviar uma lista final com pelo menos 26 nomes e o máximo 35, sendo que esses 35 têm que estar na lista dos 50 já enviados. E aí vai ter uma janela para poder fazer alterações e caso alguém seja contratado, eles poderão fazer até 6 mudanças. Lembrando que só por participar, o Flamengo vai ganhar 86 milhões de reais e aí tem mais dinheiro por cada classificação, cada fase. E se for campeão, o time campeão pode ganhar 586 milhões de reais. Entenderam a diferença? Acho que deu para entender bonitinho, né? Para mim, grande destaque, Pedro e Vinha, que estão aí se recuperando de uma grave lesão, estão na lista, e o Lohan está na lista. Isso me chama a atenção também, porque o Boto falou em primeira mão, aqui, em exclusividade aqui no canal Vini Casagrande, que o Flamengo não tinha mais a intenção de vendê-lo, queria ficar com ele. O Boto deu uma declaração que, na minha concepção, foi sensacional, se preocupando não com o lado apenas do jogador, mas também com o lado humano, em resgatar a felicidade de Lohan em estar praticando essa profissão, em estar praticando futebol. Ele entende que precisa ter esse cuidado com o Lohan, cuidado esse que, na visão dele, o Lohan não teve em um passado recente. Então, o Lohan, que tem um talento absurdo, isso enfim, não tem como não concordar com isso. Agora, a questão é o comportamento dele, não só fora das 4 linhas, mas também no dia a dia, no treinamento, como ele lida com esse tipo de situação. Pelo visto, ele não estava lidando da melhor maneira. Fico feliz de ele estar na lista, é sinal que ele não é descartável, digamos assim, que o Flamengo pretende, de fato, ficar com esse atleta e resgatar o bom futebol dele. O Pablo, zagueiro, o Flamengo tenta negociá-lo, mas eu já falei aqui, gente, o Flamengo não conta com ele, tanto é que ele não está na lista.
e o Pablo não tem a menor vontade de sair do Flamengo. Ah, mas ele está treinando separado e não está sendo aproveitado. Gente, ele ficou esse tempo todo no Botafogo, ano passado. Ele não estava nem aí. E no Flamengo ele também não está nem aí. E quando eu digo não está nem aí, ele prefere ficar desse jeito no Flamengo, treinando separado, ganhando o que ele ganha. Em dezembro ele vai embora, fica livre. E dizem até que ele pode encerrar a carreira após esse contrato com o Flamengo. Algo que, enfim, espero que não aconteça, que ele continue jogando futebol, mas sair do Flamengo hoje não é prioridade do Pablo, não. Embora o Flamengo force essa barra aí, mas para ele sair, ele tem que aceitar. Não adianta o Flamengo forçar a barra. Tudo que o Flamengo pode fazer, já fez. Botar ele para treinar em horário separado, não aproveitá-lo. Outros jogadores provavelmente já teriam pedido para sair. No caso do Pablo, não. Ele não vai pedir para sair. Vai ser bem difícil de ele sair. Tá bom, galera? E por falar em Libertadores, eu apurei também aqui o uniforme que o Flamengo vai utilizar na estreia contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira vai usar um uniforme bem parecido com o Peñarol e o Flamengo vai jogar camisa branca, short preto e meião branco. E o goleiro vai, que no caso deve ser o Rossi, né? Espero que seja, que não se machuque, enfim. O Rossi vai estar todo de azul. Então fica aí essa curiosidade para quem gosta de saber cor de uniforme. Eu vejo muita gente criticando, como assim, de branco? Flamengo de branco nunca ganha, dá azar, não sei o que, gente. Eu acho isso uma besteira total. A estreia do Flamengo, para quem não sabe, dia 3 de abril, tá? Quinta-feira que vem, contra o Deportivo Táchira, fora de casa. O Flamengo vai estrear na competição fora de casa. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando aí sobre Gerson e Bruno Henrique. Eu estou gravando esse vídeo aqui quarta-feira à noite, 21 horas e 36 minutos. O status de momento é o seguinte: Bruno Henrique, muitas chances de ficar à disposição do técnico Filipe Luís no sábado, tá? Muitas chances. Não vou cravar que sim, porque olha o Danilo, deu no que deu, estava próximo de voltar, não voltou, se machucou novamente. Espero que isso não aconteça com o Bruno Henrique. Vou até bater na madeira aqui. Mas a chance é muito boa. Já o Gerson, a ver, assim, ainda é muita dúvida de ele ficar à disposição. O treino dessa quinta-feira, eu vou falar hoje, estou gravando quarta-feira à noite, mas o treino dessa quinta-feira vai dar uma certa visão para o técnico Filipe Luís, se ele vai poder contar com o Gerson ou não. Eu, particularmente, torço muito para que o Gerson fique à disposição. Gente, muita gente não tem noção de como esse jogo do Flamengo contra o Internacional vai ser difícil. O Internacional é um bom time. Eu tenho assistido aos jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho que acabou. É um bom time. É um time que terminou a temporada passada muito bem, inclusive atuando bem. Roger Machado indo muito bem. Então é um time para ficar de olho. E esse duelo com o Internacional no Maracanã, 9 horas da noite nesse sábado, vai ser difícil. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, porque é confronto direto contra o time que vai brigar pela competição. Tal como Botafogo e Palmeiras, por exemplo, que fazem a estreia também no domingo. São dois times que, na minha concepção, vão brigar na parte de cima da tabela também. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque esse jogo contra o Colorado vai ser muito difícil. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Qual time vocês colocariam em campo com todos os jogadores à disposição? Enfim, no caso todos, sem Arrascaeta, lesionado, está fora por conta de um problema físico. O Gerson, dúvida. Bruno Henrique ficando à disposição, você colocaria como titular? Quero a opinião de vocês em relação a isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem. Com relação à questão do Andréas Pereira, o Wanderson W seria um bom reforço para o Mundial. A gente tem aqui o Maírton G21. Fantástico, o cara joga muito. Aí a Juliana Nascimento, venha, bateu palminha. Merece demais, dá a volta por cima, vem que a nação te apoia. O Jorge Luiz Monteiro 827. Excelente, melhor que o Jorginho. O Preduardo Ieada. O Onça Júnior 31, baita reforço. Ale Ferreira Sou, bateu palminha também.
Pode vir, ótimo reserva para o Arrascaeta. Ou titular, né, meu amigo? A gente tinha falado mais cedo que viria um titular. Viria um jogador para brigar pela titularidade. Cara, geral falando, a maioria. Só 1 a cada 10, 1 a cada 20 falando que o André entregou paçoca, que não sei aquelas coisas, né? Mas 1 a cada 10, 1 a cada 20, tá? Joga muito o Andréas Pereira, o G. Anderson, o Shop Celso, joga muito. Pode vir, boa. Traz logo. Quem te contou isso? O BAP ou o Scout? Não me contou não. O Júlio soltou e a gente fez a apuração. Vamos para mais notícia do Mengão, que eu vou partir pro Ninho do Urubu. É inacreditável. É inacreditável que isso está acontecendo de novo, mas eu antes tenho um recado para dar para vocês. Então, torcida, o que vocês acharam aí das notícias? O que vocês acham aí dos jogadores que estão ficando disponíveis aí para o Flamengo? O Bruno Henrique, que estava machucado, tá vindo de uma boa recuperação aí do departamento médico do Flamengo. Vimos aí também que Felipe Luiz vai continuar no Flamengo. Não é a hora dele ainda de ir para a seleção brasileira. Vimos também agora, por último, que o Flamengo pode estar trazendo aí para ficar em vez de colocar o Jorginho, trazer o Andréas Pereira. O Andréas Pereira aí que já teve passagem pelo Flamengo, teve aquele incidente na final da Libertadores que ele acabou entregando a paçoca aí, mas nós vemos aí que muitos torcedores aí querem repatriar o jogador. E bota aqui nos comentários o que vocês acham aí de trazer o Andréas Pereira no lugar do Jorginho aí para jogar o Mundial de Clubes aí pelo Flamengo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo.